Olá, estamos na nossa segunda aula aqui do livro de Isaías e para começar vamos recordar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada eu fiz uma breve introdução a essa figura do profeta. O livro de Isaías faz parte dos livros proféticos, o primeiro dos profetas maiores, né? Ele junto de Jeremias e Ezequiel, um outro livro que a gente vai estudar juntos também. Ele faz parte desse livro e ele foi um profeta, né? Agora, para a gente continuar, ou melhor, afunilar o nosso estudo, a gente entra em detalhes do próprio livro, começando pela autoria e pela data do livro de Isaías. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que não existe um estudioso, né, coloquei até aqui, competente, que duvide da historicidade do livro de Isaías e nem do fato de que pelo menos parte do livro foi escrito pessoalmente por ele. Eu coloquei aqui pelo menos parte, porque grande parte da discussão em relação à estrutura do livro envolve quem escreveu. E algumas teorias vão falar que não foi Isaías que escreveu todo o livro. A gente já vai ver isso mais adiante. Mas mesmo que digam isso, há um consenso de que pelo menos parte do livro, sim, foi escrito pelo profeta Isaías. Então essa é uma primeira questão importante. Agora, quem era essa pessoa relatada no livro de Isaías, chamada Isaías? Então, a gente sabe pouco sobre a linhagem, juventude ou educação de Isaías, mas, ao que tudo indica, Isaías nasceu e foi criado em Jerusalém. Então, a questão é que parece, pelo livro e pelo que a gente tem de material sobre a vida de Isaías, que Isaías tem todo o seu ministério voltado, focado no sul. Vocês lembram? O reino de Israel, depois de Salomão, se divide entre norte e sul, né? Judá, com a capital em Jerusalém, e Israel, com a capital em Samaria. Essa divisão que acontece, né, faz com que alguns dos livros proféticos, como vocês que estão começando agora a estudar a seção dos livros proféticos, ou se esse é o seu primeiro livro profético a estudar, vocês vão ver que outros livros proféticos, às vezes o profeta ele era um profeta do norte, e a mensagem dele é só para a região do norte, às vezes era um profeta só para o sul, às vezes é um profeta que tem mensagens para as duas regiões, para Israel como um todo. Isaías, apesar de sim ter mensagens que envolvem todo Israel, ele nasce e vive e é um bom conhecedor, excelente eu diria, da região sul e de Jerusalém, da capital. Continuando, né, só terminando aquele parágrafo, no capítulo 1 de Isaías, logo no início, a gente lê que o livro acontece, né? Lembra, é um livro extenso, nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, se você quiser acompanhar a leitura, lá no início do livro de Isaías, basicamente diz o que a gente leu aqui, né? Mas vamos ler no texto, diz assim, ó, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Percebam como a ênfase, o recorte é bem específico. Ó, Judá e Jerusalém. Esse é o foco. Tanto é que os reis mencionados são reis dessa região. Vamos lembrar alguns detalhes? O meu estudo dos livros proféticos normalmente não foca tanto na questão do contexto histórico, quem eram os reinos, as políticas e etc. Eu gosto mais da gente ler os textos, capítulos específicos e ir esmiuçando alguns detalhes. Mas é importante a gente lembrar fatos marcantes desses principais reis mencionados no início. Então, primeiro Uzias, né? Uzias, ele tem um período de grande prosperidade, ele proporciona um período de grande prosperidade para a região de Judá. E Judá ele estava, sob o reinado de Uzias, recuperando forças militares e econômicas, né, da herança que Amazias, o rei anterior, tinha deixado, que eram heranças negativas. Só que Uzias, ele é o rei que vai ser derrotado com o surgimento do famoso rei assírio Tiglat-Pileser III. E é no período de Uzias que a região de Judá, Jerusalém, fica
submissa e paga tributos à Assíria. Parênteses, vamos lembrar, Uzias é aquele rei que se sente capaz de poder executar tarefas sacerdotais no templo e acaba sendo acometido pela lepra, né? Um episódio bem curioso que tem na Bíblia. O segundo rei mencionado é Jotão. Jotão é o que sucede Uzias. Ele diz o texto de 2 Crônicas 27, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito. E detalhe, o texto fala isso, exceto que não entrou no templo do Senhor. Então fala, ele fez tudo certo e não entrou, né, no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal no período de Jotão, apesar de ele ter feito o que era reto. Depois Acás, que é um rei que a gente vai encontrar numa seção narrativa do livro de Isaías, especificamente no capítulo 7, ele se encontra, o profeta Isaías, com o rei Acás para aconselhar o rei num momento de tensão militar. É Acás que tenta fazer uma aliança com o rei assírio Tiglat-Pileser, fugindo do que seria o consenso ali daquela região, como a gente vê através de Peca em Samaria e Rezim em Damasco, tá? Que não fazem aliança com Tiglat-Pileser. E por último, o rei Ezequias, que na verdade parece ser desses reis mencionados o período com mais tranquilidade e prosperidade. Ele adota uma postura diferente da de Acás, ele faz reformas em Israel e também ele é instruído por Isaías. E é relatado isso lá no livro de Isaías, a gente já vai ver isso na estrutura. Então esse é o contexto histórico, político da época. Então Isaías, o reino já está dividido de Israel, as principais potências são, primeiro, a Assíria, depois Babilônia e Egito. Babilônia ainda vai ascender e vai crescer, mas essas são as questões mais tensas politicamente, historicamente. Curioso é que o primeiro, e eu gosto de falar isso, o primeiro livro dos profetas, né, ele não começa com uma ideia, mas com uma pessoa, com um evento na história. Isso é muito comum, na verdade, da literatura, né, da Bíblia hebraica. Focar no evento, no concreto, na pessoa. O primeiro dos livros proféticos não começa assim, a primazia da moral, e daí vai discutir, né, como a gente tem vários livros filosóficos e sistematizados sobre assuntos específicos. O livro de Isaías começa, o primeiro dos livros proféticos, falando de uma pessoa, esse tal de Isaías. Quem era esse tal de Isaías, além da gente saber que ele vivia na região sul de Judá, vivia em Jerusalém e era um conhecedor daquele lugar? Isaías tinha uma esposa, e a esposa dele, como a gente vê lá em Isaías 8, de 1 a 4, era profetisa. Tá? Então, a gente tem um exemplo de uma profetisa aí no livro de Isaías. Eles tiveram 2 filhos com nomes bem singulares aí, né? Primeiro deles, Sear-Jazub, o significado é um resto volverá, né? Não recomendo ninguém colocar um nome desse no filho. E a segunda é Maer Salal Hasbaz, significado rápido despojo, presa segura, que vai ser encontrado lá em Isaías 8:1. Esses nomes são estranhos mesmo, mas eles fazem parte de algo que eu não vou falar aqui e eu vou só despertar aí o interesse de vocês para vocês depois, acabando de estudar o livro de Isaías e talvez de Jeremias, estudarem comigo também lá para frente o livro de Ezequiel. Esses profetas maiores, daqui é um parênteses, tá? São os profetas que mais têm algo que é muito, muito curioso, eu acho que desperta o interesse de muita gente nos livros proféticos, que são as ações simbólicas ou performances que os profetas fazem. Coisas bizarras, né? Por exemplo, em Isaías, no capítulo 20, é pedido da parte de Deus que Isaías saia pregando pela cidade despido, né? Daí os estudiosos vão falar que, na verdade, o que ele está usando é como se fosse uma roupa daqueles prisioneiros que saem para o exílio. De qualquer forma, era uma roupa constrangedora, a roupa de um prisioneiro exilado, e ele tinha que sair desse jeito.
Lá em Ezequiel, a gente vai estudar, por exemplo, que Ezequiel, a ele é pedido num momento que ele fique deitado de um lado por um período de tempo, depois ele mude para o outro lado, um outro período de tempo. Aquilo tinha um significado, era uma performance. Ezequiel tem que fazer um pão e ele tem que misturar fezes naquele pão, e aquilo é completamente grotesco, né, e bizarro. E aqui Isaías também tem ações simbólicas associadas à vida dele, performance. E essas performances não envolvem só a vida dele, mas da família, porque os filhos têm que receber esse nome. São nomes com significados simbólicos. Além disso, a gente percebe ao longo da história bíblica que a relação do profeta ao rei sempre foi complexa. O profeta, normalmente, no início, é aquele que vinha e ungia o rei. E o rei, lá nos primórdios, nos livros de Samuel, era aquele que era aconselhado pelo seu grupo de sábios, e o profeta aconselhava o rei. Mas com o passar do tempo, como eu falei, o profeta é aquele que lembra o povo daquilo que o povo não quer lembrar. Então, o rei, ele não gosta muito dos conselhos de vários profetas. E vários profetas, como a gente pode ver em vários livros proféticos, têm muita dificuldade, né, de acessar ao rei. Eles têm dificuldade de se relacionar com o rei. Só que é curioso, algo singular do livro de Isaías, que é o quê? Isaías tem sim uma boa relação com o rei, seja ele quem for. Por que isso? Existem algumas teorias e eu gosto muito de uma que, segundo a tradição, né, a gente tem aqui o texto, 2 Reis 14, 1-2, Amazias, né, tinha sido tio de Isaías. Então é possível que Isaías tenha sido o sobrinho de um rei, porque Amazias foi rei. Então, por ele ter sido sobrinho de um rei, ele era uma pessoa assim da realeza, da corte, ou alguém próximo à realeza, à corte, e por isso o acesso mais fácil aos reis da sua época. É fato que no livro de Isaías, Isaías tem sim acesso aos reis. Talvez as principais porções narrativas do livro envolvem o encontro dele com reis, rei Acás e o rei Ezequias, 2 reis importantes aí que a gente viu na lista anterior. Além disso, né, eu tinha comentado com vocês que nenhum estudioso competente vai duvidar da historicidade do livro de Isaías e nem que ele escreveu pelo menos uma parte. Vocês lembram disso? Isso daqui é repetido intencionalmente. Por que que eu disse pelo menos de parte? Então, isso daqui é um parênteses. Eu vou explicar do porquê existe essa divisão dessa estrutura dessa maneira. Então, de acordo com um estudioso, isso daqui é a herança desse estudioso, chamado, como vocês podem ver aqui no slide, Bernhard Dunn, Isaías, ele ao longo do tempo foi estruturado de forma tripartida, em 3 partes. E um outro parênteses, eu vou apresentar para vocês o que é dito tradicionalmente, tá? Na crítica, não significa que eu concordo com isso, mas eu estou falando isso porque, assim, basicamente, qualquer comentário de Isaías que vocês encontrarem, vai ser um comentário que não vai ser um comentário do livro de Isaías. Não vai ser assim, os melhores, eu digo assim, né? Os comentários de referência. Não vai ser o livro de Isaías. Vai ser normalmente 1º Isaías, 2º Isaías ou 3º Isaías. Volumes diferentes. Por que isso? Então, herança do Bernhard Dunn, ele diz, o Isaías ele tem que ser dividido em 3 partes, diz Dunn, né? E os seus seguidores, que são muitos ao longo do tempo. As partes são, primeiro, capítulos 1-39. Nessa seção seria onde a gente teria a maior quantidade de capítulos ou versículos atribuídos ao profeta, lembra? Pelo menos parte do livro Isaías escreveu. Aqui a gente teria. Depois, capítulos 40-55, o que seria normalmente chamado de Deutero-Isaías ou Segundo Isaías. E daí vai ser dito, segundo esse grupo de estudiosos, que não foi o próprio Isaías que escreveu, mas um autor anônimo que mais ou menos viveu em 580 antes da Era Comum ou antes de Cristo. Tá? Então, ele teria vivido entre os cativos da Babilônia e etc. E por último, o 3º Isaías, ou como é comumente chamado, Trito Isaías, dos 56 ao 66, seria atribuído a um autor que também não se sabe quem é,
que pintou, que descreveu as condições de Judá, mas lá no século V, antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Então, 400 e pouco antes de Cristo, né? Então, os seguidores de Dunn e grande parte dos estudiosos que vão seguir o método chamado método histórico crítico, eles vão falar: Isaías não foi escrito totalmente pelo profeta, o profeta escreveu parte desse primeiro Isaías e os outros são autores diferentes, né? Só que essas conclusões, todas elas são baseadas numa reconstrução, e eu coloco aqui, ó, diacrônica da história composicional do livro. Então, segundo o método histórico crítico, vocês já devem ter ouvido falar, a Bíblia ela funciona como uma espécie de coxa de retalhos. A gente tem fontes diversas, de períodos diversos e etc. Contudo, o método histórico crítico ele vai, na minha percepção, falhar grandemente num detalhe básico, né? Que para mim já desmonta essa visão tripartida do livro. Qual é? Olhar o livro como um livro. A gente tem que dar crédito ao livro, né, antes de mais nada. A gente tem que ler o livro e ver se ele não faz sentido, não tem uma coerência literária em relação não só à linguagem, como ao tema. Vejam aqui o que eu escrevi. Isaías, né, essa ideia de que Isaías escreveu o livro inteiro, né, diferente do que Dunn falava, né, e os seguidores, e grande parte do método histórico crítico, essa é uma ideia antiga, apesar do que é dito. Segundo século antes de Cristo, antes da Era Comum, a gente já vai ter indicações, manuscritos, documentos que vão falar que Isaías escreveu o livro inteiro. Então, por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, vai ser atribuído a Isaías o livro. Sem contar que, assim, foi encontrado dentre os rolos do manuscrito do Mar Morto um rolo inteiro de Isaías. Não foi encontrado um rolo do primeiro Isaías, um rolo do Deutero Isaías e um rolo do Trito Isaías. Foi encontrado um rolo inteiro de Isaías. Hoje, você vai para o Museu de Israel, lá em Jerusalém, e você vai na seção onde tem os manuscritos do Mar Morto, no meio do museu, talvez um dos principais rolos encontrados é o rolo de Isaías, do livro total. Na comunidade de Qumran, né, ou nos manuscritos do Mar Morto, a ideia clara de que o livro é uma unidade, ele tem uma coerência literária, tá? E ao se estudar o livro do ponto de vista dessa coerência, então, peraí, se Qumran, se o manuscrito do Mar Morto colocam como um livro só, no mínimo, a gente tinha que fazer uma pergunta, se a gente é honesto, que é o quê? Será que existe uma unidade olhando o livro como um livro? Sem entrar em discussões de fontes, etc. Quando a gente olha o livro do ponto de vista literário, eu digo, percebe-se uma coerência ou uma unidade literária, né? E essa é a abordagem sincrônica, né? Que não está preocupado com fontes ou a história de composição do texto, mas sim com o texto na forma final, o texto como ele aparece. Há coerência temática literária? Sim, existe sim coerência. E é interessante que, apesar, né, do rolo aparecer total, né, esse rolo de Isaías lá nos manuscritos do Mar Morto, ele é dividido por dois blocos34, um do capítulo 1 ao 33 e o outro do 34 ao 34 a 66. Porque existe uma quebra de 3 linhas entre o capítulo 33 e o 34. Então, no rolo, né, achado de Isaías, parece que a gente tem uma unidade do livro e uma espécie de divisão. Mas, poxa, é um rolo só, mas tem uma divisão? O que essa divisão quer dizer? Alguns estudiosos que estudam o livro de forma sincrônica vão sugerir o seguinte, que o livro funcione como uma espécie de díptico. Sim, essa é a palavra, díptico. O que é um díptico? Então, trouxe aqui algumas imagens só de exemplo, né? Na Idade Média, a gente encontra várias pinturas, várias obras de arte feitas em painéis de madeira que tem esse nome, díptico. Se vocês percebem, né, esses painéis eles são unidos por um meio aqui, uma dobradiça no meio. Se você já visitou um museu, você deve ter visto já
obras que têm essa espécie de dobradiça no meio. Esse é um díptico, né? Então aqui são exemplos desse pintor holandês de um díptico. O que é a primeira coisa que a gente pensa ao ver um díptico? Não sei vocês, essa é a primeira coisa que eu penso. Quando a gente olha um díptico, a minha mente, e eu acredito que a sua também, normalmente tenta já fazer uma relação. Vou voltar. De que maneira, por exemplo, essa imagem aqui se relaciona com essa? Ela não é a mesma história? Ela é uma continuação? O que ele está dizendo? Ou que essa aqui se relaciona com essa? E o livro vai funcionar dessa maneira também. De que maneira o bloco inicial, 1 ao 33, se relaciona com o final, 34 a 66. Então, por exemplo, no primeiro bloco, a gente teria... São só alguns exemplos mais gerais, mas a gente tem vários exemplos dessas relações de blocos. A gente vai ver mais depois. Mas, ó, por exemplo, a gente vê do 1 ao 33 um cenário sendo projetado de julgamento e restauração no dia do Senhor. E os alvos, nesse início, são Jerusalém, Israel e as nações, incluindo a Síria e Babilônia. E o propósito desse bloco inicial parece ser revelar a soberania de Deus ao mundo, e esse bloco vai apontar para um reino de um monarca davídico que ainda ia liderar o povo num período de paz. Quando a gente vai para o segundo bloco, né, o outro lado desse díptico, Isaías 34 a 66 não mais tem projetado um julgamento, mas esse bloco vai pressupor que o julgamento do dia do Senhor, dito lá no bloco 1, contra a Babilônia, a Síria e as outras nações, já começou, já veio. E o tempo de restauração agora de Jerusalém, que também recebeu esse juízo, está à porta. E esse bloco, diferente do outro, mas dialogando com o outro, vai expor que o reino de Ciro seria o início da realização desse reino messiânico e de um período de paz. O que a gente vê é que, quando nós lemos o livro de Isaías de maneira sincrônica, do ponto de vista literário, com seus temas, independente do que teorias possam dizer, de supostas fontes, o livro tem uma coerência. Ele tem uma unidade literária e pode ser, sim, lido como um livro, não como livros diferentes. Além disso, a gente vê que existem fontes antigas que atestam para a autoria de Isaías do livro todo. Se você não sabe que caminho seguir, pelo menos dê um espaço para dúvida. Será que o livro, como ele se apresenta, não pode ser lido como uma unidade? Será que ele não tem uma espécie de díptico, onde histórias se espelham e dialogam entre si? Ainda vou mostrar na nossa próxima aula um outro exemplo dentro dessa discussão da estrutura. Um exemplo que está relacionado totalmente com algo que é nosso próximo tópico, que são: que recursos literários são comuns ao livro de Isaías? Que recursos Isaías usa para escrever esse livro tão rico, tão profundo e tão singular? Eu te espero na próxima aula.